E estamos aqui, pessoal, finalmente, para fazer um bate-papo aqui, né, com o senhor Procópio, proprietário aqui da vinícola Stella Valentinos. É uma honra eu estar aqui de novo, sendo recebida por ele. Esse cara incrível que eu já tive o prazer de conversar, de bater um papo, de jantarmos juntos, né, seu Procópio? Recentemente estivemos juntos aí num jantar bem bacana, né? Então, vamos escutar aqui um pouquinho a história da vinícola. Seu Procópio, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho do senhor, né, que é agrônomo, essa paixão pelos vinhos, como que é? Conta pra gente um pouquinho. Então, em primeiro lugar, agradecer você, Grazi, e o seu blog, né, que chama? Nossa Wine Time. Wine Time, nosso né? programa. Falando em inglês é bem difícil, a minha língua não tem essa flexibilidade. Mas é um prazer muito grande, Grazi, receber você aqui com o grupo da Wine Time, né? A gente que agradece. Para contar um pouquinho da história nossa, que aqui a nossa vinícola ela tem uma proposta totalmente diferente das outras vinícolas que existem na região e estão sendo implantadas hoje. Porque hoje, mesmo se eu fosse montar uma vinícola em outro lugar que não fosse aqui, eu ia montar uma vinícola inclusive com receptivo tudo moderno, né? Mas aqui a gente procurou aqui tem uma história, né? Exatamente. Né? Aqui tem uma história que a gente une com a tecnologia. Então, essa área que nós estamos aqui, que é a nossa casa centenária de 1910, que o meu bisavô chegou da Itália e tal, e construiu em 1910. Então, a gente fez o receptivo aqui por uma necessidade, né, que a gente queria até fazer um receptivo moderno, mas a gente começou a receber aqui por uma necessidade e acabou que normalmente as pessoas que vêm aqui são pessoas urbanas, gostaram, então nós agora vamos começar a repaginar. Esse fundo aqui já está repaginado. E muito lindo, por sinal, seu Procópio. Esse espaço aqui é muito lindo, né? Então, remete, quase todo mundo que vem aqui é descendente de italiano. E quase todo mundo fala, nossa, quando eu ia na casa da minha avó era assim e tal. Exatamente. E acabou agradando muito por isso também, né? Mas então, Stella Valentino. Por que vinícola Stella Valentino? O meu tetravô italiano do Vêneto se chamava Valentino Stella. E como lá na Itália, principalmente no Vêneto, sempre os nomes de maneira legal, né? No papel, no documento, sempre o sobrenome vem antes. Então, todo documento dele tá Stella Valentino. Depois da gente ficar 12 anos procurando um nome para a vinícola, quando faltava um mês para a gente lançar o primeiro vinho, pum, vem na cabeça esse nome, aí a gente então colocou Vinícola Stella Valentino Limitada como o nome da nossa vinícola e também como a marca dos nossos vinhos finos. E então, ele chegou no Brasil em 1888 para trabalhar na lavoura de café dos Barões do Café, mas primeiramente ele ficou em São João da Boa Vista. Ah, ele veio de lá para São João, então. Veio para São João, ficou 22 anos lá. E isso foi em 1888, dia 16 de agosto, que tinha 3 meses só que a escravidão tinha acabado. E ele ficou lá durante 22 anos. Em 1910, então, ele veio para cá, comprou essa propriedade pequena, plantou café, que era a única cultura que você conseguia transformar o produto em moeda. O resto era tudo agricultura de subsistência, né? Sim. Então, e aí ele plantou uva e fez essa casa. Então essa casa foi feita em 1910. 1910. E desde lá a gente planta uva e faz vinho de consumo exatamente nesse espaço aqui que a gente fazia o vinho. Olha! Tinha aqui uma parede ali, ó, que separava, aqui era a nossa vinícola, todo moderno, cheio de gerador de frio, né? Super, né? Abria a janela para fazer o frio. E ali a gente guardava carroça, alinhamento, essas coisas. Então, nós, desde 1910, nós estamos produzindo uva, fazendo vinho, um vinho muito simples, logicamente, mas era o que a gente tinha naquela época. E quando virou a chave, assim, para produzir o vinho fino igual você produz hoje, seu Procópio? Então, aí
de 1910 eu vou pular para o ano 2000. Tá. Porque aí senão eu fico 2 dias conversando. Mas só uma referência que eu vou fazer, que eu nasci aqui. Quando eu nasci naquela casa menorzinha ali, aqui já tinha sido, o café tinha sido substituído por uva. Ah, sim. Que em Andradas foram instaladas muitas vinícolas, precisava de uva, então a minha família, quando o café entrou em decadência, plantou uva, Tá. né? Como meio para fazer dinheiro. Pra fazer dinheiro mesmo, tá. Sim, mas isso aí foi e tal, e eu, quando nasci aqui, era tudo vinhedo. Tá. Então eu nasci no meio do vinhedo, andando no meio do vinhedo. Eu lembro de uma história que o senhor me contou, que o senhor e seu irmão subiam em algum lugar pra chupar as uvinhas, né? Tem algum lugar específico aqui, né? Depois a história da Tempranilha. Isso, da Tempranilha. E aquele tempo, gente, a gente andava descalço. Pra quem é urbano não sabe disso. A gente criava um calo no pé do Santa Cruz, a gente batia no espinho, o espinho quebrava e me enfiava. Ainda assim. bem, né? Tudo bem. Então, por isso mesmo, como eu nasci no meio do vinhedo, eu sou apaixonado por viticultura e fui estudar agronomia para trabalhar com viticultura. E fiz o curso todo dirigido por viticultura. Todos os trabalhos da escola que tinha sobre viticultura. Tudo bem, formei, não tinha trabalho para trabalhar com viticultura. E aí fui fazer minha vida profissional em outras áreas dentro da agronomia e tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, foi muito bom, que me enriqueceu o currículo. E aí, depois de 30 anos de formado, em 2002, eu voltei para cá para mim fazer o projeto de vinho. Entendi. Porque era um sonho da família, um sonho meu e tal. E até então tava tudo parado, então? Aqui só se fazia vinho comum. Meu pai continuou sempre seu pai fazia continuou. vinho, aquele vinho comum que eu chegava de férias aqui, né? Ou passar um fim de semana e tinha que beber o vinho e tinha que falar que estava bom. Mas estava uma porcaria. E eu queria voltar para Andradas para montar o projeto, porque 30 anos trabalhando, mais 4 anos estudando, sempre tinha um indivíduo que falava que tinha tomado um vinho de Andradas e que tinha dado dor de cabeça, dor de barriga, ressaca. E eu sabia por que porque o vinho era muito mal feito, né? E eles não conseguiam tecnificar. E eu chegava, porque eu trabalhava sempre em desenvolvimento, eu tive a sorte de estudar e tal, então abriu minha cabeça. E eu chegava neles, gente, tem que mudar, tem que trazer uva nova, tem que mudar o sistema de vinificar, isso aí já está antigo. Ah, não. O nono fazia assim, nós vamos fazer continua, assim. Né? Eles eram muito fechados. Entendi. Então eu falei, eu vou ter que fazer isso, mas antes eu tive que educar minhas filhas primeiro. Eu tenho 4 filhas. Em 2002 estamos todas formadas. Eu falei, agora ó, vocês cuidem dessas vidas que nós vamos montar um projeto. Eu vou realizar meu sonho agora, né? Só que era um sonho que eu sabia que era possível, que era produzir bons vinhos, né? Eu sabia que era possível, tecnicamente eu sabia que era possível. Agora eu não sabia se eu ia dar conta, porque ia levar tempo e dinheiro. Dinheiro nem tanto, mas tempo, né? Mas aí eu trouxe no início 36 variedades de uva em 2002 para mim começar esse projeto. E eu trouxe as uvas, quase todas uvas híbridas ou americanas, porque eu imaginava fazer vinhos de mesa mesmo. Ah, sim. Mas melhores do que o que se fazia aqui, né? A ideia era essa. Porque a gente não tinha trabalhado colheita de inverno ainda. Entendi. Então eu trouxe um monte e trouxe algumas uvas finas, né? Vitis que através dela a gente faz os vinhos finos, mas trouxe 10, deixei no cantinho da minha coleção ali. Vamos ver, né? Como que é, por que, né? Que elas não dão aqui. Então até então era só colheita de verão? Só de verão. Tá, entendi. Não tinha a dupla poda do inverno ainda, tá? Não. Aí foi exatamente quando eu comecei aqui que a EPAMIG, né? Que é uma empresa de pesquisa pecuária de Minas Gerais, através da equipe toda lá, né? Liderada pelo Murilo, que eles tiveram a ideia de... A ideia não, eles chegaram numa interrogação. Ou nós transferimos a colheita da uva para o inverno, ou nunca nós vamos ter vinho fino. Então, foi essa.
nessa indagação. Sim. E aí, então, bom, eu comprei a ideia na hora. Falei, eu acho que é por aí. Foi em 2002, 2003, eu estava montando e ele teve a ideia. Entendi. E aí, nós começamos, né? Criar essa técnica a técnica de dupla pó já existe há 100 anos, mais ou menos. Mas não tinha no Brasil até então? Não, ela tinha, mas tinha. não para produzir vinhos finos com essa técnica. Entendi. Existe para produzir uva de mesa, lá no Nordeste, Petrolina usa isso, no Oeste de São Paulo, região de Jales, lá em Marinalva, no Paraná, aqui em Jundiaí, eles fazem isso com a uva Niagara, ali em Indaiatuba, eles já fazem isso há 70 anos atrás. Entendi. Mas é uva de mesa, Sim. uva Niagara. Uhum. Uva de vinho, uvas finas de vinho não tinha isso. Então, o que a Epamig fez foi isso. Usou essa técnica, que é duas podas, para transferir a colheita da uva fina para o inverno. Então, isso é um método da Epamig. Mas foi uma coisa maravilhosa. Aí, eu comprei a ideia na mesma hora e começamos a trabalhar junto com a Epamig. Mas tudo acontece assim, na hora certa, né? Porque lá em Caldas, onde a Epamig está instalada, é perto aqui. Pertinho. É 40 km por estrada, uma linha reta 20, mas lá está 1.300 metros de altitude e nós estamos a 1.000. O que acontece com 1.300 metros de altitude não consegue transferir a colheita para o inverno? Verdade. Em Caldas não tem essa região. Tem que ser um pouco mais baixo, 1.100 aqui na Mantiqueira, né? E lá na Serra da Espinhaça, Grande Diamantina, a gente consegue produzir com 1.400 metros, mas na Mantiqueira não. Aqui não. Tá. Então, eles começaram a trabalhar, precisava de área para fazer pesquisa. Porque lá não tem jeito. Então, como eu estava começando um projeto, nascido no meio do vinhedo, agrônomo, estava começando um projeto, imbuído em melhoralzinho, então a Epamig usou a nossa propriedade assim, para fazer muitos experimentos. Então, eu acho que até foi a empresa que mais fez, que a Epamig fez experimento, foi aqui. Mas tudo quem começou a fazer isso foi a primeira estrada no Três Corações. Que é da Murilo, né? Murilo de Albuquerque. Isso. Mas eu acho que a escolha para fazer mais experimento aqui, por alguns motivos, mas o principal é a proximidade de Caldas. Daqui nós estamos a 20. Pertinho. E Três Corações de Caldas, eu não sei exato, mas deve ter uns 200, 300 quilômetros. Sim. E outra, eu ficava no campo o dia inteiro, então isso tudo ajudou, né? Sim. E então nós fizemos lá, a mim fez muito experimento aqui, muito, e está fazendo, continua fazendo, montando todo ano mais um. É por causa dessa situação nossa de agrônomo, que está perto e tal. E seu Procópio, fala uma coisa aqui pra gente. Qual foi o primeiro vinho produzido depois de todo esse processo? Qual foi o primeiro vinho produzido aqui pelo senhor? Então, aí nós começamos a trabalhar essa inversão da colheita para o inverno e começamos a estudar quais uvas que iam aceitar isso daí, porque tem uva que não aceitou até hoje. E dentro das uvas que aceitaram essas colheitas do inverno, foi Syrah em primeiro lugar. Sim. Depois ele se adapta muito bem a essa região, né? O Syrah, né? O que acontece? Para colher no inverno, eu tenho que fazer duas podas. Por isso que muita gente fala vinho de dupla poda. Dupla poda não é outra coisa. Dupla poda é uma técnica que já existe. Tá. Mas então, eu tenho que fazer a poda em setembro da uva. Tá. Esse primeiro ciclo, a gente chama de ciclo vegetativo, eu não vou colher uva nesse primeiro ciclo. Até a gente pensava lá atrás em fazer uma base espumante, mas nós desistimos. Então, esse primeiro ciclo, eu vou cuidar só das folhas, tiro os cachos assim que eles forem nascendo, eu tiro os cachos todos. Já elimina. Elimino. Tá. Não é utilizado para nada. Para nada. Tá. Jogo fora. Do jeito que corta, cai no chão e fica lá. Tá. Aí, em fim de janeiro, fevereiro ou março, dependendo da uva e do terroir, aí a gente faz a poda para produzir, que a gente chama ciclo produtivo. Daí. Tá. E se exige da planta. E se exige. A mesma coisa você pegar um triatleta. Vamos imaginar, o triatleta ele corre 5 km, depois ele nada 1.000 metros, depois vai 20 km de bicicleta. Então vamos pensar nas uvas aqui, no caso são dois esportes só.
põe eu lá para correr 5 km, com 100 metros eu caio. Então a Syrah, ela é uma biatleta. Ela aguenta correr os 5.000 metros, aguenta nadar o tanto lá, entendeu? Então ela tem vigor. E tem uma que é Merlot é Procópio. Corre 100 metros, cai, não aguenta, tem que beber água, fazer respiração boca a boca, porque ele fica morrendo. Então, as uvas que aguentaram esse desafio, inicialmente foi Syrah e Sauvignon Blanc. Com essa técnica que nós temos hoje. Né? Porque a cada dia a gente melhora a técnica. Claro. Então, eu consegui também a Tempranillo. Nossa, né? que é fantástico. Gente, eu sou apaixonada no vinho Tempranillo dele. Você não é pouco, não. Não sou, né? Nem pouco. E então, tem empresa aí que já está produzindo Cabernet Franc, e outras estão com Cabernet Sauvignon, Pinot, mas essas outras uvas ainda não estão com a técnica totalmente dominada. O que está dominado é Syrah, Sauvignon Blanc, mas está dominado 100%? Não. Eu falo assim, Syrah a gente já dominou 80% dela, entre viticultura lá no campo e entre a enologia lá na vinificação. Porque a gente, da mesma maneira que a gente aprendeu a colher uma uva melhor, os enólogos também estão desenvolvendo novas leveduras, maceração e tal. Então é um trabalho em conjunto entre os agrônomos e os enólogos, né? Para ter uva boa, mas pegar essa uva boa e fazer um vinho bom, não estragar uma uva boa. Sim. Então agora, como a gente ganha tecnologia toda, daqui uns tempos eu tenho certeza que vão ter outras uvas também para se fazer o ciclo de inverno, colher no inverno. E uma coisa é certa, se a gente colher no inverno, é certeza que a uva vai ser boa. Por quê? A gente colhendo no verão, eu falo assim, no verão a gente tem todas as condições ideais para produzir uma uva fina de péssima qualidade. Por quê? Chuva, sol molhado, nebulosidade. Nossa, e esse ano choveu. Umidade relativa. Nossa, então, isso não é condição para maturar uma uva. Porque os grandes países produtores de vinho, o que é que faz a diferença deles? É que na maturação da uva, até a colheita, eles têm condições de clima muito bom, clima seco, né? Solo seco. Então, quando a gente transfere a colheita para o inverno, então no inverno nós vamos ter umidade relativa do ar baixa, abaixo de 70% de umidade, os fungos fitófilos não sobrevivem, então eu não vou ter podridão na minha uva, doença nessa fase. No início, eu estou ainda correndo risco de ter doença quando ela está novinha, mas na maturação não. Aí eu tenho solo seco, que é tudo que eu quero para a hora que eu for maturar a uva, eu tenho solo seco para me dar uma uva mais concentrada. Né? Aí eu tenho luz magnífica, que no inverno você abre a janela cedo, o céu está azul. Então eu tenho uma luz de qualidade maravilhosa para me fazer fotossíntese e ter uma uva com um açúcar bom, alto, né? Sim. Para ter um vinho com álcool bom, sem ter que adicionar açúcar de cana, como o vinho do verão você tem que adicionar. Né? E aí também nós temos uma coisa maravilhosa aqui, que é o quê? Nessa época que a uva está maturando, que é o inverno, nós temos uma faixa de temperatura mais baixa. E isso daí, o que acontece? Eu maturando a uva com a temperatura igual aqui, que vai de 7, 8 graus durante a noite, e 20 e tanto durante o dia, eu tenho taninos de qualidade melhores. Tem essa diferença. Porque é um processo fisiológico, né? Que quando a temperatura baixa, a planta, como forma de resistência, ela é como se você produzir uma uva num lugar extremamente seco, né? O meio de defesa, ela produz alguns polifenóis e alguns taninos, isso é como meio de defesa e isso depois vai passar para o vinho. Né? Então aí nós descobrimos isso tudo, que aí saíram as uvas boas e começaram a sair os bons vinhos. Sensacional, seu Procópio. Olha, a gente acabou de ter uma aula aqui, né, seu Procópio? Eu falo, se a gente ficar aqui, né, seu Procópio, a gente vai até amanhã, né? Vai. Conversando. Então eu já deixo aqui a dica, gente. Venham visitar a vinícola.
Aqui vocês estão sempre fazendo degustações, harmonizações, o que mais, seu Procópio? Então, nós começamos a receber turista aqui assim que a gente teve vinho bom. Porque o que acontece? Eu entendo que uma vinícola nasce assim. Primeiro, aprende a plantar uva. Aprendeu? Tá, vamos fazer vinho, aprende a fazer o vinho. Tem vinho bom? Abre para o turista. Exato. Esse é o caminho, né? Exato. Então hoje está acontecendo o contrário. Tem gente que está montando receptivo sem ter uva, sem ter vinho, sem ter nada. Mas tudo bem. Que pressa, ansiedade. É muita Existe pressa. Processo, né? Não pode ter muita pressa. Mas então, aí nós começamos a receber visitas, turistas e tudo. Então nós temos hoje nós temos uma degustação harmonizada, que acontece de sexta-feira às 14 horas, sábado às 10 e às 14 horas e domingo às 10. Agora, quando tem feriado prolongado, a gente cria uma agenda diferente, né, com mais horário. E a gente vai criar mais algum tipo de evento, né, um jantar harmonizado, mas ainda nós estamos acabando de fechar esse projeto. E assim que tiver, a gente vai colocar lá no Instagram, né? A gente pensa em fazer um jantar meio vespertino. Ai, que delícia! E nós vamos lá no vinhedo, lá no alto, onde tem uma vista bonita primeiro, ver o pôr do sol, tomar um vinho, um espumante, um vinho branco, com um pãozinho, fermentação natural, e depois a gente vem aqui fazer o jantar com 3 vinhos, 4 vinhos. Nós estamos desenhando esse projeto, está quase pronto. Sensacional, seu Procópio. E você está convidado para vir. Ai, obrigada, com certeza estaremos aqui, sem dúvida nenhuma. Seu Procópio, mais uma vez, muitíssimo obrigada por nos receber aqui. Agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai conhecer um pouco mais sobre o vinhedo. Podemos, né, seu Procópio, filmar seus vinhos, seus vinhedos, a sua harmonização, que a gente vai ter uma aqui hoje, né? Vai ter harmonização com eles ali, né? Porque a história que eu ia contar para vocês, eu já contei. Já contou. Agora já é hora de degustar. De começar, né, seu Procópio? Aí eles degustam o vinho ali e depois a gente sobe. Você tem que assinar o documento que pode pôr lá no internet. Exatamente. Gente, então é isso. Continua acompanhando a gente aqui que tem muita coisa ainda por vir. Obrigada, seu Procópio. Obrigado a você.